Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente começa falando de coisa boa, viu? Um projeto que é beneficiar pequenos produtores de cacau no Pará e também na Bahia. O objetivo é arrecadar R$1 bilhão até 2030. Foi lançado essa semana o Projeto Cauá, uma parceria do Instituto Arapiaú, uma organização voltada para o desenvolvimento justo, inclusivo e de baixo carbono do país, e da ONG Taboa, Fortalecimento Comunitário, que atua para fomentar acesso a recursos financeiros e estimula a cooperação para projetos de sustentabilidade e justiça socioambiental. O projeto, voltado para pequenos produtores de cacau na Bahia e no Pará, pretende levantar R$1 bilhão até 2030 para investir em projetos ligados à cadeia produtiva da fruta, melhorando as condições de vida de pequenos produtores de baixa renda e com baixa produtividade. Na primeira fase, devem ser beneficiados 1.200 agricultores dos 2 estados. A iniciativa mescla recursos concessionais e filantrópicos com capital público e privado. O Cauá é classificado como um fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO. A metodologia de concessão de crédito é mais simplificada e acessível. Os recursos têm como destino o custeio da adubação, irrigação, mão de obra, compra de equipamento e adensamento com mudas. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau já sinalizou a possibilidade da compra do cacau dos produtores beneficiados. A gente vem construindo essa história ao longo de alguns anos. A gente já tem algumas experiências práticas no campo que levaram ao incremento de renda, conservação de áreas, e que agora a gente, com mais parceiros e com uma estrutura robusta, vem levando para uma escala bem maior de produtores. E no fundo o que a gente está fazendo é promover esse desenvolvimento justo, inclusivo, sustentável, de baixo carbono, levando ele para a escala e gerando cada vez mais impacto na ponta. Todo mundo sabe da força do nosso agronegócio, né? Mas o setor enfrenta um problema sério, a falta de mão de obra. Em Pernambuco, um agricultor até reduziu a produção porque não encontra gente para trabalhar. O alimento que chega na mesa dos brasileiros exige dedicação e muito esforço por parte de agricultores Brasil afora. Infelizmente, embora a produção de alimentos seja forte no país, várias regiões têm enfrentado dificuldades para dar conta dessa produção. E o mais preocupante é que não é por falta de dinheiro nem de chuva, e sim devido à escassez da mão de obra. Aqui em Pernambuco, ao questionarmos vários donos e propriedades rurais, constatamos uma dificuldade que é unânime entre eles: a falta de trabalhadores. Em Bezerros, no Agreste, município que ostenta o título de maior produtor de tomate do estado, a safra aumentou, porém os trabalhadores diminuíram. Trabalho tem, mas ninguém quer trabalhar mais não. Nesta agroindústria, na cidade de Venturosa, na maior bacia leiteira do estado, a produção de leite poderia estar maior, mas a escassez de mão de obra emperra o crescimento. Nossa equipe foi até a comunidade Olho d'Água, na zona rural de Pombos, no Agreste de Pernambuco. Aqui, seu José Severino tira o sustento da família há dezenas de anos. Para equilibrar as finanças, ele sempre optou pela multicultura. Com muita dedicação, ele cultiva macaxeira para a produção de farinha, limão e também abacaxi, em cerca de 2,5 hectares de terra. Mas essa produção já foi maior. Rapaz, a produção desses anos aí que eu vivo aqui, vinha bom, né? Mais de uns 3 anos para cá, 4 anos, vai ficando caindo, né? Caindo a produção por causa que não tem mão de obra para a gente trabalhar. E 2 pessoas não faz tanta coisa, né? Há pouco mais de 20 anos, esta propriedade comportava 4 trabalhadores que, por motivos diversos, acabaram saindo um a um, restando apenas o proprietário e a esposa, que trabalham dobrado para dar conta do recado. E mesmo assim, a produção reduziu em mais da metade. A cultura, ela quer trato, né? É como a gente está com fome, a gente não espera para comer mais tarde, tem que comer naquela hora certa. Então a mesma coisa é a cultura quando ela está sufocada no mato. Então é sempre dar aquele sufoco no mato, a falta de mão de obra, então quer dizer que cai a produção. Paga aqui 80, 100 conto para trabalhar o dia e olha que não trabalha o dia todo, né? Pega de 5 da manhã, quando é 1 hora da tarde, já está parando. E graças a Deus quando a gente acha uma pessoa assim que venha fazer nesse horário, porque pelo menos
tira a gente do sufoco. Ex-secretário de Agricultura do município, Jairo Rubens, pontua alguns motivos para a ausência de trabalhadores. Enquanto que o Sul produz mais por ter mecanização, incentivo financeiro por parte de anos e anos de investimento, a região Nordeste agora que vem acompanhando esse ritmo. Primeiro porque 90% dela é da agricultura familiar e de subsistência, e consequentemente não foi acostumada a trabalhar organizado. Os fatores são diversos e vão desde as dificuldades em acessos a serviços básicos como educação e saúde. A produção de alimentos a partir da mão de obra manual no campo vai continuar sem um crescimento significativo. Um cultivo que conquista cada vez mais espaço é a hidroponia e pode, inclusive, ajudar e muito a agricultura familiar. O desejo de passar mais tempo com a família levou Marcelo a mudar completamente seu ramo de trabalho. Foram anos atuando como gerente de vendas, até que percebeu que precisava de mais momentos ao lado dos filhos e da esposa. Junto da família, ele deu início a uma hidroponia em uma chácara na zona rural de Sinop há cerca de 2 anos. A gente tinha essa propriedade que ela estava parada, né? E já estava meio cansado, fazia muito tempo que eu trabalhava nessa empresa e surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar com hortaliças aqui, né? A produção é encabeçada pelas diversas variedades de alface, mas entre uma bancada e outra, outras culturas aparecem, como cebolinha, almeirão, rúcula e salsa. Com uma produção de aproximadamente 4 toneladas de alimentos por mês, a hidroponia em Mato Grosso apresenta muitos desafios, especialmente relacionados ao clima. No período de seca, o maior problema é o calor excessivo, com temperaturas que podem ultrapassar os 38 graus no estado. Já na época de chuvas, o ambiente propício para a proliferação de fungos pode derrubar a produção. Se você for ver as folhas baixeiras dela, ela está toda plantada. Então, se você não fazer um controle nessa planta aqui, essas pintas ela vai tomar conta de toda a planta, né? Então você tem que entrar com um controle, né? Para que quando ela chegar na sua fase adulta, ela seja uma planta comercializada, né? Além do Marcelo, a esposa Amanda também auxilia na produção. Enquanto ele cuida do manejo das plantas já desenvolvidas, ela fica responsável pelo plantio e os cuidados com as sementes. Foi difícil porque você entrar num ramo que você não conhece, não tinha referência, né? A gente tinha coragem, né? E a gente tinha alguns amigos que ajudaram a gente, né? Que auxiliaram e a internet, basicamente. Depois de trocar experiências com amigos próximos e buscar qualificação na área, o casal conseguiu impulsionar a produção e atualmente já atendem 15 restaurantes em Sinop, além de hospitais e consumidores finais. Ao todo, 5 pessoas estão envolvidas diretamente na produção. Todos da família da Amanda. A gente ajuda na colheita, no plantio, quando vai fazer a semente, quando vai semear, né, para germinar. Então, a gente cuida um pouquinho de cada coisa. E para quem acha que sucessão familiar já não existe mais, aqui a família prova o contrário. Aos finais de semana, os filhos vão até a produção para ajudar os pais. Eu e meu irmão, a gente acorda cedinho, vem colher antes do sol esquentar. Às vezes tem que colher muito, às vezes não tanto. E aí a gente colhe, embala e coloca no ar-condicionado para aguentar até segunda-feira de manhã. Para o Marcelo, a produção é um sonho realizado, mas ele pretende expandir ainda mais a sua produção. Como começa a seca, nós estamos querendo trazer uns outros produtos também, né? Porque o que acontece? Na seca você consegue produzir muito melhor, né? Fica mais fácil a produção, né? Porque daí não tem chuva e tal, né? E daí na seca nós queremos trazer um outro produto para vender, que a gente não tem aqui na cidade, né? Nós vamos entrar com outro produto também. Produtores de banana do norte de Minas Gerais estão em alerta. É que um foco de cigatoca negra foi encontrado no município de Jaíba. O foco da cigatoca negra, encontrado em uma propriedade rural no projeto Jaíba, deixou a Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas em estado de alerta.
é um fato grave, é preocupante, mas o que é necessário realmente é a gente sair do lugar e ir a campo atrás da solução, da implementação de um plano de mitigação de risco. Tudo vai depender de uma ação comprometida e colaborativa do bananicultor, que é quem mais pode fazer pela defesa do polo de produção. Com 180 hectares de banana nanica e 170 de banana prata no norte de Minas, esse produtor defende que o caso seja tratado de forma tranquila, para não abalar o setor. Os tratos culturais sendo colocados em dia e com o acompanhamento, os monitoramentos da doença no campo, e entrando com o controle no momento certo, não tem nenhum alarde ou nenhuma preocupação a mais do que qualquer outra dificuldade, qualquer outra praga ou doença dentro da nossa bananicultura, da nossa área de banana. A cigatoca negra é causada por um fungo e é considerada a doença mais destrutiva da cultura da banana. Ela provoca a diminuição e a maturação precoce do fruto, impactando negativamente a produção e a comercialização da banana. O técnico de campo explica quais os cuidados necessários o produtor deve ter caso a lavoura seja contaminada pela praga. Primeiro, a gente pode fazer a poda sanitária, que no caso seria a desfolha dessa banana que está adoentada. Tirar essas partes adoentadas, retirar do seu bananal, de preferência amontoar e jogar algum material para poder fazer a decomposição, acelerar esse processo, como exemplo o cal virgem. Você pode também melhorar a aeração e a incidência luminosa dentro desse bananal seu, porque quanto mais adensado for, mais fechado, a probabilidade desse fungo proliferar é muito maior. O uso de pesticidas e o controle biológico também são estratégias que podem ser usadas contra a doença. É importante você sempre estar fazendo a troca desses produtos para não criar uma resistência a esse fungo. E por último, temos o controle biológico, que no cacau é utilizado um tricoderma, que seria um fungo que acaba colonizando outro fungo. Já na cigatoca negra, ele não é amplamente utilizado, mas pode ser possivelmente uma forma de controlar essa doença dentro dos bananais. Desde 2007, não havia registros da doença em áreas de grande produção em Minas Gerais. Todas as medidas de contenção já foram definidas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária e pela CEAPA, com consentimento do Ministério da Agricultura e Pecuária. O IMA reforça que não há risco para o consumo da banana. A gente tem deixado isso muito claro para que isso também não impacte no consumo da fruta. A fruta continua saudável. Pesquisadores brasileiros e estudantes do ensino médio da rede pública desenvolveram um sistema para ajudar o produtor rural. O equipamento analisa o solo e indica as correções. É aqui neste laboratório onde tudo começa. Todas as possibilidades são pensadas, estudadas, testadas. Aqui a gente começa desde a parte de concepção do projeto. Então aqui é onde a gente faz os primeiros testes, monta as plaquinhas realmente para testar cada componente, cada circuito, para saber se o sensor escolhido vai funcionar na fazenda. Então a gente faz todos os testes primeiramente aqui, depois a gente monta um produto final e aí a gente finaliza com a produção das estacas. As estacas são essas estruturas que posteriormente vão para o campo. Em cima de cada uma, alguns dispositivos. Juntos formam o que é considerado o cérebro da estaca. Essa placa é responsável por agrupar as informações que os sensores coletam do solo e ela agrupa as informações e envia para a nossa central. É aqui que a tecnologia está sendo testada. Nesta fazenda, os estudos começaram em outubro de 2024. Os sensores são colocados em pontos estratégicos como este e se conectam a satélites que armazenam dados importantes sobre a saúde do solo e mandam essas informações diariamente para que seja feita uma recomendação de um manejo adequado aos produtores. A gente coloca os sensores a 30 centímetros de profundidade para entender bem como é que está a questão do solo, todos os nutrientes e os parâmetros. Coletamos 8 parâmetros ali do solo e aí temos aqui um sistema de comunicação, justamente para enviar para o satélite, e também um sistema de energia para a estaca ser autônoma e não precisar de nenhuma obra. Nesta propriedade foram colocadas 20 estacas, 10 na plantação de milho e 10 na de soja, metade numa área irrigada e a outra metade em sequeiro.
Nesses 5 meses de testes, estão sendo observados o nível de pH da terra e a umidade. O objetivo é estabelecer um equilíbrio. Com informações precisas, é possível otimizar os resultados na lavoura. É trazer sustentabilidade para a plantação e também uma economia, principalmente assim, em recursos que o produtor usa, que é muito caro hoje em dia, né? Tanto na questão de água, energia em áreas irrigadas e em áreas de cerqueiro, a gente vai trazer uma economia bastante na questão dos insumos. Você utilizar os insumos adequados para a sua plantação, para o seu solo, para você maximizar a sua produção. Vilfrido recebeu o projeto com entusiasmo. Em 1.000 hectares de terra, além das plantações, ele cria gado, ovinos, investe em melhoramento genético, desenvolve projetos de educação no agronegócio. Para ele, é importante estar aberto a tudo que garante um futuro promissor no campo. O mundo vive uma grande transformação sob todos os aspectos e nós precisamos produzir cada vez mais alimentos para poder atender a demanda mundial de alimentação, que o mundo também tem uma crise hídrica e uma crise alimentar. Tudo que a gente puder agregar de tecnologia à atividade do agro é muito interessante. E é muito interessante a conexão entre pessoas para fabricar o sistema. Os satélites que são lançados para armazenar as informações foram construídos por alunos do ensino médio da rede pública. Basicamente, a gente planta uma semente que, a partir do momento em que o aluno constrói um satélite com a gente dentro da sala de aula, ele consegue ver toda uma possibilidade de futuro. Futuro e presente são sinônimos de tecnologia. E é por isso que o projeto desses jovens engenheiros espaciais estão recebendo o apoio e o incentivo do Hub CNA. A gente sabe que a conectividade no campo hoje ainda não é uma realidade para a maioria dos produtores rurais. Então, os produtores aí, que são maiores, que têm acesso à tecnologia, muitas vezes têm a tecnologia, a conectividade em suas propriedades rurais, mas não é algo ainda democratizado e que tem acesso principalmente aos pequenos e médios produtores rurais. Os estudos devem ser finalizados até o fim do ano e depois a inovação estará disponível para todos os produtores rurais. É só a gente ver que a gente está aqui no meio do cerrado. Há 50 anos atrás a gente não conseguia produzir nada, diziam que era impossível, e hoje a gente consegue contribuir para essa otimização. E a grande diferença é que, como utilizamos satélites próprios, isso é algo da soberania nacional de dados. A gente usa nossos próprios dados brasileiros, tecnologia brasileira. Hoje a gente bate de igual para igual com os Estados Unidos e China em questão de tecnologia agro. Então a gente quer justamente levar este tipo de serviço de altíssima qualidade mundial para nossos produtores aqui no Brasil. Vamos falar de ovos agora? O Brasil terminou o ano passado com recorde de produção, segundo o IBGE. Segundo o levantamento do Instituto, o volume superou os 4,5 bilhões de dúzias, 10% a mais que em 2023. Só entre outubro e dezembro de 2024 foram mais de 1 bilhão de dúzias. Um novo recorde para um trimestre desde que o IBGE começou a monitorar a produção em 1987. O ovo tem sido um dos vilões para o consumidor este ano. O preço subiu 15% em fevereiro, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E olhando estado a estado, nós vemos também que teve um crescimento em 26 estados, exceto o Maranhão, impulsionados aí também por uma maior demanda, principalmente interna, já que as exportações não são tão significativas para a produção de ovos, A gente exporta cerca de 1% somente do que a gente produz. O preço dos ovos tem que ser elevado, isso pode ser também em função dos aumentos do custo de produção, Então, a partir de agosto, o preço do milho começou a se elevar e isso acaba impactando também no preço do ovo de galinha. Além dos ovos, o abate de bovinos também teve recorde. Em 2024, mais de 39 milhões de cabeças de gado foram abatidas, aproximadamente 5 milhões a mais que em 2023 e 2013. Ano do maior valor até então. Entre os estados, Mato Grosso liderou o ranking de abates de bovinos do Brasil no ano passado, com quase 20% da participação nacional. Goiás e São Paulo ficaram empatados no segundo lugar. Já na lista de países que compram a carne, a China ficou em primeiro a importar mais de 1 milhão de toneladas em 2024, mais da metade de volume enviado ao exterior. Na sequência, vem Estados Unidos e Emirados Árabes. Nós estamos num ciclo de baixa da pecuária, onde o produtor acaba levando mais fêmeas ao abate, porque o preço do bezerro em baixa acaba não compensando a ele manter essas fêmeas para a retenção
e reprodução, tá? Então tivemos aí um incremento muito forte, né? Foram 3 anos seguidos de aumento no abate de fêmeas, combinando num recorde em 2024, com um aumento de 19% em relação a 2023. Outro recorde registrado em 2024 foi no abate de frangos. Foram mais de 6 bilhões de cabeças, maior marca desde 1997. Do total, 65% foram consumidos no país. Os outros 35% foram exportados, o que faz do Brasil o maior produtor do mundo. O abate de suínos também alcançou a maior marca de 97 para cá. Foram quase 58 milhões de cabeças. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, tanto a exportação de cortes de suínos como a de frangos foram recordes em 2024. O Brasil segue expandindo os mercados internacionais, desta vez no Mali e na Malásia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O Brasil abriu a oportunidade de exportação para a Ásia e para a África. Para Sarawak, vão ser enviadas carnes de aves e carne bovina. Em 2024, o Brasil exportou mais de 30 mil toneladas destes produtos para a Malásia, totalizando cerca de 67 milhões de dólares. O estado de Sarawak, que tem população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, está localizado em ilha separada da Malásia continental e possui requisitos específicos para a importação de alimentos. Com o aceite do Certificado Sanitário Internacional pelo Estado, existe a expectativa de que o volume exportado para a Malásia cresça significativamente nos próximos anos. E o governo brasileiro anunciou também a abertura de mercado para o Mali, na África. A negociação inclui a venda de 7 produtos agropecuários, bovinos e bubalinos vivos, sêmen de bovinos, de ovinos e de caprinos, e embriões de bovinos, ovinos e caprinos. Nos últimos 3 anos, as exportações do agronegócio brasileiro para o Mali somaram cerca de 5 milhões de dólares. Especialistas afirmam que o Porto de Santos não é capaz de atender a tanta demanda. Por isso, audiências estão sendo feitas para a construção de um mega terminal. Quase 500 mil de contêineres movimentados num único mês. A média, divulgada essa semana, foi recorde para fevereiro no Porto de Santos. Grande parte das operações foi feita nesse terminal, um dos maiores da América Latina. Apesar da marca histórica, os operadores portuários afirmam que muita carga ficou na fila para sair do Brasil. Em 2022, a nossa capacidade já estava esgotada. Então você continua movimentando, sim, você roda na ineficiência, você roda a preços mais caros e principalmente a parte que você poderia crescer a mais, ela é contida. Eduardo representa os exportadores de café. Segundo ele, o ano começou com 6 milhões de reais de prejuízos para o setor só por causa dos atrasos para o embarque. Nós vimos no ano passado que o crescimento das exportações de café, que foi em 28%, somado a outras cargas que também cresceram, açúcar, algodão, carne e celulose, mostrou o esgotamento dessa infraestrutura. Se você tem carga ficando para trás, exportadores reclamando que não conseguem embarcar suas cargas, eu acho que esse colapso ele já está aí, ele já é presente. Ele não vai acontecer, ele já está acontecendo. Aqui nesta área do cais vai ser construído um novo terminal que deve aumentar em 50% a capacidade de operação do Porto de Santos. Será o maior leilão portuário já feito no Brasil. Um dos desafios é organizar a chegada dos caminhões até aqui. O novo terminal terá capacidade para movimentar 3 milhões e 500 mil contêineres em um ano. Serão pelo menos 4 mil caminhões a mais circulando no Porto de Santos por dia. Coloca Santos numa condição de um porto com mais estrutura para receber a carga. Mas para essa carga chegar via terrestre nesse mesmo terminal, a gente precisa melhorar os acessos. A previsão é que o mega terminal entre em operação daqui a pelo menos 6 anos. A pergunta que nós sempre fazemos é: o que fazemos até 2031? Paramos de produzir ou paramos de exportar? O Agro Paulista registrou um superávit de 3 bilhões de dólares no primeiro trimestre. O número parece alto, né? Mas representa uma queda de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. São Paulo está mantendo a liderança no ranking dos estados exportadores, com 18,1% da participação nacional. No acumulado dos 2 primeiros meses de 2025, as exportações do agronegócio totalizaram 4,03 bilhões de dólares e as importações 1,2 bilhão de dólares. Assim, o saldo da balança comercial no estado apresentou superávit de 3,01 bilhões de dólares.
O número é expressivo, mas representa uma queda de 25,7% em relação ao período de janeiro e fevereiro do ano passado. A baixa reflete a queda nos embarques de açúcar, principal produto paulista de exportação, já que o Brasil está na entre-safra e o mercado internacional segue aquecido com a disponibilidade do produto da Índia, Tailândia e União Europeia. Outros produtos, porém, registraram crescimento, com destaque para o café, sucos e carnes. Os dados fazem parte da análise mensal do Instituto de Economia Agrícola, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O complexo sucroalcooleiro, o grupo de sucos, setor de carne, produtos florestais e café representaram em conjunto 75% das exportações do agronegócio paulista no período. O sul de Goiás é destaque na produção de pitaia. A fruta tem uma boa rentabilidade. Inclusive, produtores da região de Morrinhos têm investido na cultura. O Adelmo é professor no curso de agronomia do IFG de Morrinhos. Há 20 anos, ele deixou o Rio Grande do Sul para começar uma nova vida em Goiás. E por aqui, com todo o seu conhecimento, resolveu levar para a propriedade rural da sogra algumas ideias que ajudam o pequeno produtor a ganhar dinheiro com alternativas até então pouco conhecidas em solo goiano. A pitaia é uma cultura que ela é bem resistente a pragas, resistente a doenças. Né? Ela não necessita de muitos tratos culturais. A produção de pitaia está em pleno crescimento no sul de Goiás. Cidades como Morrinhos e Caldas Novas se destacam no cultivo dessa fruta exótica, que além de nutritiva, tem se mostrado uma excelente fonte de renda para os produtores da região. A pitaia é uma cultura lucrativa, né, para a nossa região, por enquanto, né, lucrativa, porque o mercado ela é uma questão dinâmica, né? Então a gente ainda não tem assim, será que vai manter os preços? A que faixa os preços vão ficar? Mas hoje ainda é um projeto muito rentável a pitaia. O cultivo da pitaia exige cuidados específicos. A planta, que pertence à família dos cactos, se adapta bem ao clima quente do cerrado, mas demanda atenção com a irrigação, polinização e manejo adequado do solo para garantir boa produtividade. Na pitaia nós temos variedades autoférteis e variedades que precisam de serem polinizadas, tá? E a polinização, pela flor ser grande, né, será uma flor muito grande, os insetos, a maioria dos insetos polinizadores não dão conta de fazer essa polinização, tá? Pelo tamanho deles. Aí o que acontece? Há necessidade de você fazer a polinização manual, semelhante à polinização manual que é feita no maracujá. Com o avanço da produção em Goiás e o aumento da demanda no consumo da fruta, a pitaia pode se consolidar como um dos destaques da fruticultura goiana. E isso gera novas oportunidades para pequenos produtores. O produtor ele sabe produzir, consegue produzir, mas o gargalo dele é na hora de comercializar, vender a sua produção. A venda ela tem que acontecer produtor varejista, né? Onde você consegue agregar um maior valor para a sua fruta e o consumidor final pagar um menor valor. Quais são as variedades que você tem aqui de pitaia? Eu apresento para vocês essa daqui. Essa daqui é a roxa do Pará, tá? A roxa do Pará. Aí temos a rabilonga, essa daqui é a Costa Rica, né? Das polpas brancas, né? Então essa daqui é a casca amarela e a polpa é branca, ó. A polpa dela é branca. Essa daqui é a Golden de Israel e essa daqui é a Isis, tá? Ambas diferenciam no formato do fruto. Essa daqui, as variedades de polpa branca, casca vermelha, polpa branca, no estado de Goiás, na nossa região, né? O que acontece? Ela não tem uma boa aceitabilidade, tá? Inclusive, isso já está fazendo com que haja diferenciação de preço, tá? É questão de sabor, gosto, né? Muitas pessoas acabam dizendo que não gostam tanto da polpa branca e por isso a procura por ela nos mercados é menor. A couve tem cultivo rápido e retorno garantido, né? Tanto que ela é conhecida como o alicerce da roça e nesse período a produção aumenta.
Ela é bem fácil de plantar e tem um baixo custo. Estou falando da couve, hortaliça com um sabor levemente amargo e folhas ricas em fibras. Investir no ramo da couve é porque ela é uma fonte de renda, né? Dentro da horta, né? E é lucrativo para a gente, né? Até porque ela é a base da horta, se chama cebolinha e couve, né? O cheiro verde, né? Praticamente ela é o alicerce da roça. Com tantos benefícios, a couve é muito querida nas cozinhas. Montar uma horta de couve é bem fácil. Pode ser até no quintal de casa, usando vasos ou jardineiras. Uma ótima opção para quem tem pouca experiência com plantio. A partir que você plantou, você vai ver que nós vai levar ali de 30 a 40 dias para nós começar a colher essa couve. Aí dali para frente, ela vem se produzindo e você vai sempre preparando aquele vaso, o solo dela, né? Quando, se você tem uma borra de café em casa, uma cinza, você vai preparando aquele vaso, que aquilo ali tudo é saúde para a couve. O ciclo da couve é rápido. 40 dias após o plantio, já é possível colher as primeiras folhas. Depois dessa primeira colheita, as folhas vão nascendo sem parar. Dependendo da maneira que esse pé de couve for cuidado, ele pode produzir bem por até 1 ano. Você não pode pelar a couve demais na hora de estar pegando. Se você tem 3 pés de couve ou 4 dentro do seu quintal, ou seja, numa horta, você pegando 1, 2, 3, sempre pulando para você não pelar seu pé de couve. Apesar de ser uma planta herbácea de clima frio, a couve é resistente para se desenvolver em locais com temperatura acima dos 25 graus. Mas em regiões quentes como a nossa, a recomendação é cultivar essa hortaliça durante o outono e o inverno. Também é importante cultivá-la em uma área com parte sombreada. O calor muito forte prejudica a qualidade e o crescimento das folhas. A aparência e o sabor da couve também acabam alterados. Se você tem o esterco de gado, você usa o esterco de gado no pé da sua couve. Se não tem, mas tem as casas de lavouras aí, né, que se vende o adubo hoje, né, que a gente vai lá, compra o adubo e aplica na couve, realmente, né? Até porque a partir que você pegou ela, você precisa entrar com a irrigação, fazendo ela e com a adubação. No momento da colheita, dê preferência para os horários de clima mais ameno, pois as folhas murcham rapidamente. Depois da primeira, é necessário colher constantemente para evitar que as plantas invadam o espaço uma das outras e acabem tombando. Não demore muito além do prazo, pois a hortaliça pode ficar amarga e endurecer. Para colher folhas individualmente, comece pelas externas e sempre deixe alguns brotos no pé. O calor intenso no Noroeste Paulista tem afetado a produção de cogumelos e também a avicultura. Para evitar prejuízos, os produtores têm que investir em equipamentos. O shimeji, um dos cogumelos mais apreciados na gastronomia oriental, já supera o champignon em escala de produção em muitas regiões do Brasil. Mas, para que ele chegue fresquinho ao prato dos consumidores, é preciso muito cuidado. Em Fernandópolis, um produtor investiu na cultura, mas para garantir uma produção estável, precisou adotar estratégias para driblar o calor intenso do Noroeste Paulista. Quando eu comecei a produzir, eu tinha uma estufa bem pequenininha, né? Eu comecei com 300 saquinhos. E aí essa estufa, ela estava dando 35 graus. E aí eu comecei a fazer umas estratégias, tipo rocei a braquiária, joguei no telhado, pintei as paredes, instalei a irrigação. Então, dos 35 graus, caiu para 27 graus. Aí eu falei, então eu tenho condição de fazer isso. O shimeji precisa de condições específicas para se desenvolver. Temperatura em torno de 25 graus e umidade relativa de 80%. Mas em uma região onde as temperaturas costumam passar dos 35 graus, como garantir esse clima ideal? A solução foi implementar uma estrutura especial em suas 9 estufas. Cada uma foi forrada internamente com isopor de 8 centímetros e revestida com manta térmica, o que ajuda a reduzir entre 2 e 3 graus a temperatura interna. No telhado, o uso de telhas recicláveis ajuda a manter o ambiente mais fresco. Aqui é fundamental o uso da irrigação por nebulização, porque na ocasião assim, quando está escasso de chuva, períodos não chuvosos,
eu tenho que acabar organizando aí a cada meia hora, fica 1 minuto a irrigação ligada, né? E é uma névoa de água que cai, que isso daí melhora a minha umidade. Além disso, a estufa ela tem que ser, o pé direito dela tem que ser alto, é uma estufa alta, né? E tem que ter corrente de ar. E aí outra alternativa também é que durante as noites nós abrimos as portas para poder o ar da noite entrar e durante o dia fechamos as portas para o ar não poder sair, né? A temperatura interna aqui ficar melhor que a temperatura externa. A umidade é controlada por um sistema de irrigação instalado no topo das estufas. O resultado dessa estruturação é uma colheita de 80 quilos de shimeji por dia, o ano inteiro. O calor não é um desafio apenas para quem produz shimeji. Em todo o noroeste paulista, o alto índice de temperaturas também impacta outras atividades, como a produção de frangos de corte. Aqui, o produtor precisou investir em um grande sistema de refrigeração para manter o conforto térmico dos animais. Nós colocamos um aumento de placas de nebularização, né? E uma quantidade maior de exaustores. Aplicamos também uma lã de vidro que faz com que reduza a temperatura interna aqui do galpão, né? E isso tudo ocasiona numa diminuição até de energia elétrica, né, do consumo de energia elétrica e o conforto das aves. Então isso é um investimento que se paga, né? Os exaustores puxam o ar quente de dentro do galpão para fora, enquanto as placas evaporativas ajudam a resfriar o ambiente, funcionando como um ar-condicionado. Isso porque, quando pintinhos, eles precisam ser mantidos em uma temperatura específica e, à medida que crescem, essa temperatura precisa ser ajustada. Quando chega o frango no início, requer-se calor, né? E quando ele vai, à medida que a idade vai avançando, é necessário a diminuição dessa temperatura e por isso os equipamentos têm que ser potentes para que consigam dar essa ambiência, né? O verão de 2025 está mais rigoroso em comparação com anos anteriores e foi o segundo mais quente da história, de acordo com o Climatempo. As temperaturas no noroeste paulista têm máximas atingindo 32 a 33 graus. Por isso, só com um manejo adequado é possível driblar o calor. Essa é uma atividade realmente de muito detalhe, né, a avicultura. Mas a gente acaba, é um amor que a gente acaba tendo pela essa atividade e realmente vale muito a pena. O calor tem impactado muitas culturas, né? Inclusive o governo disponibiliza o zoneamento agrícola de risco climático. O pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, o Eduardo Monteiro, explica a importância dessa ferramenta. A gente insiste bastante junto ao pessoal do setor produtivo, nas palestras, nas atividades de capacitação, esclarecendo que a gestão de riscos climáticos se faz com antecedência e com planejamento. Então, tudo aquilo que o produtor pode fazer, inclusive antes de semear a cultura. E isso está muito relacionado com o planejamento da safra como um todo, com a identificação dos períodos e dos tipos de genótipo e ciclos mais adequados para o seu município. E essas informações os produtores podem encontrar nos resultados publicados do zoneamento agrícola de risco climático, tá? Então, é muito importante que o produtor se atente para as épocas mais indicadas, de menor risco, né? E não se esqueça nunca de que sempre quando vai cultivar uma segunda safra, tem que procurar viabilizar o plantio da primeira safra ali, de modo ainda a garantir que a segunda safra seja semeada ainda em condições favoráveis, né? O que tem sido um desafio relativamente grande nos últimos anos, principalmente naqueles anos em que a gente teve atraso no início da estação chuvosa, tá? Aí isso atrasa a primeira safra, acaba atrasando também a segunda safra e muitas vezes o produtor acaba ficando sem janela favorável de plantio para a segunda safra. Então, é muito importante que os produtores comecem a prestar mais atenção nisso e tomem muito cuidado com os plantios atrasados, né? Porque vai impactar principalmente a segunda safra lá. Então, como a gente está vendo esse ano, né, com chuvas abaixo da média ali nas regiões do centro-sul, a segunda safra justamente tem sido mais impactada e quem plantou mais tarde pode ser mais prejudicado.
No Brasil, a principal causa de perdas de produção na agricultura é por seca, tá? Geralmente é por seca, mais de 65% das perdas registradas no Proagro ou no seguro rural são por eventos de seca. Então, um segundo ponto que a gente tem chamado muita atenção dos produtores é para caprichar no manejo do solo, buscar as práticas de manejo mais adequadas para promover uma melhora da fertilidade química, física e biológica do solo, fazer com que o sistema radicular da cultura se aprofunde mais, assim ele consegue ter um acesso maior a um estoque, a um volume de água maior nesse solo, tá? E aí consiga resistir um pouco mais a esses períodos de seca que tem, de seca e calor, né? Que tem ocorrido muito nos últimos anos, e a tendência é que isso continue acontecendo ou até se agravando nos próximos anos, tá? Uma nova máquina está sendo testada na Inglaterra para ajudar os fazendeiros a cuidarem melhor dos animais. O projeto envolve captação de imagens com um sistema de inteligência artificial. O aparelho, que fica preso no pote de ração dos porquinhos, se chama IntelliPig, que vem de porco inteligente. Ele utiliza uma câmera que captura as características faciais do porco durante a alimentação, permitindo ao sistema reconhecer cada animal, avaliar a condição dele e detectar sinais de estresse. E isso pode ajudar bastante quem cuida desses animais em fazendas. A tecnologia não ajudaria a detectar somente se um porco está estressado ou não. Ela consegue também mostrar o nível desse estresse. O projeto está sendo desenvolvido também para aperfeiçoar ainda mais a inteligência artificial, para quem sabe um dia poder detectar várias emoções dos animais. Um fruto nutritivo, gostoso e típico da região amazônica atraiu produtores de Brasília. Mais de 50 agricultores apostam no cultivo de açaí. Cremoso, delicioso e saudável. O açaí, típico da região amazônica, é muito valorizado pela riqueza nutricional. Durante séculos, os povos indígenas o usaram em suas dietas como fonte de energia. Nos anos 90, começou a se popularizar em todo o Brasil, especialmente na região norte, onde é uma tradição consumir o açaí com tapioca, farinha de mandioca e com pirão, para acompanhar um peixe assado ou camarão. Mas se engana quem pensa que o açaí só dá bem longe de Brasília. Como que surgiu essa ideia de começar a produzir açaí aqui no Distrito Federal? O pessoal da Rota, da Fruticultura, né, chegou aqui à procura de uns produtores que estivessem interessados em plantar. A maioria das pessoas por aqui não tinha nem a ideia de que isso poderia funcionar, né? E como eu plantava hortaliça e já tinha irrigação, né? Eu achei interessante. Então vamos fazer esse plantio que, né, eu acredito que vai ser bom. Atualmente, além do seu Abraão, o Distrito Federal conta com mais 53 produtores de açaí. Existem tipos de açaí e existe um tipo, se existirem, que dá para ser plantado aqui no Distrito Federal ou não? Sim, esse açaí que foi desenvolvido para o plantio aqui no Distrito Federal, que ele considera o açaí de terra firme, é BRS Pai d'Égua, da Embrapa, né? Foi uma cultivar desenvolvida que se adaptou, está se adaptando bem aqui. Eu acredito que a partir do momento que começa a primeira produção, né, as primeiras colheitas, que vai incentivar outros à produção. E a gente também tem que trabalhar a questão da comercialização desse açaí. É uma grande expectativa dos produtores que se tenha, né, uma cooperativa, que eles possam realmente trabalhar em cooperativismo para fazer todo esse processamento desse açaí. Essa é a nossa expectativa. Para que o açaí se desenvolva, além da irrigação diária, seu Abraão fica responsável por checar as plantas a fim de eliminar possíveis pragas. A gente chama o besouro da palmeira. Aqui na área, eu acho que eu fui o primeiro a observar que esse besouro estava aparecendo e matou muitas plantas. Estamos sempre analisando se tem alguma doença foliar para fazer os controles adequados. E é isso, assim, nós temos que dar essa assistência e é uma parceria, né, entre a Emater e o produtor rural. E essa parceria, graças a Deus, tem dado certo. É uma alegria ver essa planta crescer
E eu tenho a esperança de que um dia essas plantas estão produzindo e vai ser muito bonito, o terreno aqui vai ficar lindo. O cultivo de mandioca requer técnica, muito esforço, cuidados diários. E o exemplo vem de uma família de Monte Alegre de Minas. Quando o chão começa a rachar, basta um arrancão. E tem muita mandioca dormindo tranquilamente nessa terra, a mais produtiva do Triângulo Mineiro. Na região tem mandioca grande já pronta e as pequenininhas. O Alessandro tem 3 áreas. Ele nos levou ao Cascavel, essa região aí de 12 hectares que foram arrendados. Tá aí, ó, uma turma alegre que finda o trabalho dessa manhã, uma atividade bruta. E a mandioca a gente percebe, ela tá enxutinha, não tá? Não, essa aqui tá pronta para comércio, né? Essa aqui tá 100%, ó. Ó. Na medida que ela racha desse jeito assim, é um barulho até crocante, né, Carlos? Isso, tá pronto para pôr na panela, ó. Como é que a gente sabe quando a mandioca tá pronta para arrancar da terra? Aí essas daqui, 6 meses em diante, ela começa a rachar o chão, aí você pode meter o sarrafo que tá pronto. Esse pessoal vem para Lida ainda de noitinha, às 2 da manhã, e só deixa o eito às 8, 9 horas. É uma cultura que nós temos que ter o ano inteiro para nós conservar os clientes que nós temos lá, né? Uhum. Por exemplo, a gente leva, a maioria das mandiocas que leva, já leva vendida. Nós já temos nossos clientes. Aí ou com chuva ou com sol, nós temos que arrancar. Como arranca a madrugada, se tiver chovendo, tem que vir. Tem que tirar o trator, tirar na cacuna, tem que se virar, que é um compromisso que nós temos lá na frente. O podão é essa faca boa que só deixa as raízes no jeitinho para serem agrupadas na caixa. Em média, 30 quilos cada. E por cima vão os raminhos. Ela conserva a umidade, você tampando ela vai dar uma suadinha e vai conservar bem a mandioca. Se você não pôr nela, vai ficar uma mandioca seca, a terra vai secar bem mais. Tá na hora, então, depois de colocada na caixa, aí leva a carga para ser distribuída para todo o Triângulo Mineiro. E a qualidade dessa mandioca, Alessandro? É devido à terra, né? Uma terra que é mais argila, costura braba que a gente fala, né? É onde produz, dá uma qualidade dessa aqui, igual vocês mesmo viram aí, ó. Pé de 5 a 15 quilos de mandioca. E a terra é boa. É uma costura braba, é a terra para mandioca, né? Ela não para de cozinhar. Você começa a colher ela com 6 meses. Você colhe até 1 ano e meio, 2 anos, sem problema. Vamos conhecer as descascadeiras. De mandioca, uai. A Lindalva e a Daiane. Em média, descascam 30 caixas por dia. Assim. O horário delas é igual ao dos meninos, das 2 às 8 da manhã. Cada uma 30 quilos. A Lindalva da Silva tem 10 anos na profissão, é veterana. Trabalhou a vida inteira. Era inchada, mas aí como eu fiz uma cirurgia da mão, aí eu não aguentei cabo de inchada. Ainda passou por mandioca. Tá. Nunca se feriu, não? Corta. De vez em quando corta. Mas pouquinho. Ah, de comer eu não gosto muito não, mas de cascar eu gosto. Por quê? Ah, não, aí vai indo a gente come direto, né, assim. Vai indo enjoa já. A produtividade do povoado dos Garcia chega a 25 toneladas por hectare. O Alessandro investe R$20 mil em cada 1 hectare. Uma cultura, como ele falou, quase perene. É uma riqueza de produto. E é boa mesmo. Mandioca aprovada, mandioca aqui do povoado dos Garcia, viu? Tchau! Minas Gerais é o 3º maior estado de cultivo de peixes de cultivo no país. E a tilápia lidera o ranking com mais de 68 mil toneladas em 2024. Sabe aquele peixinho frito no final de semana? Aquele bem crocante, suculento. Até chegar no seu prato, ele passou por muita coisa. São pelo menos 7 meses de trabalho até aquela ova de peixe se transformar em um dos pratos mais queridos do Brasil. Para entender melhor sobre este processo, nossa equipe veio até esta piscicultura na cidade de Indianópolis. Estou no ramo aí há 12 anos, mais um pouquinho, né?
com a produção aí hoje em torno aí de 120 toneladas mês. Peixe de 30 gramas a peixe de 1 kg, 1,1 kg, deve estar beirando em torno de 900 a 1 milhão de peixe. De unidades dentro d'água, né? É muito peixe. A tilápia é uma espécie exótica, né? A origem dela é africana, se adaptou bem ao nosso clima tropical. E o potencial de ganho dela, de peso, né, em relação às outras espécies, a precocidade dela, faz com que seja, zootecnicamente, né, em termos de produção, a preferência, a gente brinca que é o nosso frango de granja, né? A precocidade que ela tem. E aliado a isso, o sabor da carne ganhou o gosto, né, do brasileiro. E claro que uma carne tão saborosa tem que ser muito bem cuidada, o que já pode ser visto desde o início no processo de vacinação. Ele é feito, como em todas as outras espécies, indivíduo por indivíduo, na maneira injetável. A qualidade de vacinação influencia na qualidade de proteção e aí o desempenho do plantel como um todo. E algumas doenças acabam sendo mais recorrentes. Pensando nisso, o segmento investe em várias pesquisas com a intenção de prevenir para não ter que remediar. É feito todo um trabalho de varredura nos lotes, em todas as propriedades a gente tem um monitoramento a nível nacional para entender o cenário e depois conseguir aplicar uma solução. Hoje, piscicultura, assim como a avicultura suína, a gente tem que trabalhar com prevenção. Depois que se instalou o problema, né, o medicamento é a única forma, mas não é eficiente e não é benéfico. O bom é a gente trabalhar com prevenção. Depois da vacina, aí começa a fase de engorda. Bom, hoje a gente recebe aí em torno de 60 mil alevinos, né? Alevinos que eu digo que são peixes que chega pra gente em torno de 28 a 32 gramas. A gente coloca cada tanque, hoje, vamos falar num tanque grande, tá? Uma dimensão aí de 4x6. A loja a gente coloca em média de 5 a 5.500 unidades. Esse peixe fica na água durante 5 meses e meio a 6 meses. O peixe chegando em torno aí de 1 kg, 1,1 kg, às vezes até menos, a gente já manda para o frigorífico. Nesse tanque ficam os peixes mais velhos, que já estão sendo alimentados há cerca de 6 meses. Esses peixes já pesam pelo menos 900 gramas e daqui a pouquinho vão ser despescados, ou seja, retirados da água para comercialização. E essa ração que eu estou dando para eles, ela é toda pensada para que a produção seja o mais eficiente possível. Esse peso, quando a gente vê do ponto de vista econômico, né, para a piscicultura, é quando a gente tem uma maior eficiência de conversão alimentar, ou seja, a quantidade de ração que eu jogo e quanto dessa ração realmente vira carne, né? Vira produto. Essa tilápia aqui já tem mais de 1 quilo, tá prontinha para ser comercializada do jeito que o mercado gosta. Mas quer saber de um fato interessante? Todas essas tilápias que estão aqui dentro e também no tanque, todos são machos. Isso porque o sexo desse animal é induzido em laboratório para atender às preferências do mercado. Como a fêmea ela tem uma tendência, com 300, 400 gramas, ela voltar para a reprodução, ela acaba não tendo o direcionamento da sua energia para o ganho de peso, diferente do macho. Então, enquanto a gente tem fêmeas de 300, 400 gramas no plantel, o macho já está com 1,2 kg. Então, por isso, a preferência na hora da produção, a gente opta pela compra dos animais machos. E falando em comercialização, a piscicultura mineira é a terceira maior do país, ficando atrás dos estados do Paraná e São Paulo. Em 2024, foram mais de 72.800 toneladas de peixe produzidas em território mineiro, 68.700 toneladas só de tilápias. E no período entre o mês de março e abril, o setor registra um aumento na procura por peixes em cerca de 30%, uma vez que neste período muitos brasileiros diminuem o consumo de carne vermelha. Na minha opinião, acho que é a melhor carne que tem, né? Não vamos falar mal dos outros peixes, desprezar os outros peixes, mas a tilápia, desde que ela entrou no Brasil, ela é bem aceita, né? Ah, que pena, acabou. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. E claro, a gente se vê no próximo programa. Até lá!